A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Nação CCB, Congregação Cristã no Brasil, nossa querida Irmandade e apreciadores da obra de Deus e almas testemunhadas, incluindo também irmãos de outras denominações, né, irmãos? Que gostam de ver, ouvir e sentir Deus nos nossos conteúdos. Irmãos, felicidade total para a nação CCB, né, irmãos? A gente tem visto aí este fim de semana, os outros fins de semana, irmãos. Olha só que coisa linda. Aqui no Paraná, hoje foi culto misto na Central de São José dos Pinhais. Isto mesmo, houve culto para mocidade e culto geral para aqui as cidades, né? Logicamente, as cidades aqui de Curitiba, São José dos Pinhais e Redondezas. Teve um culto, né? Estamos falando hoje na segunda, mas foi ontem o culto, domingo, para a nossa querida Irmandade. Começou o culto de jovens e menores, ficaram numa parte da igreja ali da central com os cooperadores, a mocidade, e teve o culto, irmãos, para a nossa querida Irmandade. Um culto muito abençoado por Deus, e Deus vem abençoando, irmãos. Deus vem abençoando. Vocês viram aí no começo o vídeo, a Irmandade, a mocidade esperando os irmãos no aeroporto. Irmãos, não é idolatria, não. Sabe o que eu classifico isto? Alegria em servir Jesus Cristo, né, irmãos? Porque nós somos, né, o povo mais feliz da terra. Você quer ser feliz? Junte-se a nós, né, irmão? Passamos prova, passamos atribulações, né, angústias. Quem é que não passa hoje em dia, né, irmãos? Todos nós passamos, mas nós temos um refúgio, né, irmãos? E creio que você também quer ter um refúgio nas suas horas de tristeza espiritual, né, irmãos? Por quê? Horas da tristeza carnal, muitos procuram alguma coisa para fazer, uma festa, alguma coisa, e ali, por momentos, minutos, acaba preenchendo aquele vazio, mas aí quando a alma chora, não há quem preencha a não ser Deus, né, irmãos? Irmãos, e nós vamos falar hoje a este respeito da nossa querida mocidade, irmãos, e de tudo que vem ocorrendo no meio da congregação, irmãos, né? Não é só hoje em dia, acontece algo aí que as pessoas fazem de propósito para colocar, para dizer que a congregação é uma igreja, né, em que está em decadência. E o que a gente está vendo aí, irmãos, a Irmandade está sentindo Deus, mas sentindo Deus de uma maneira tão forte, irmãos, em que dá alegria até de ver os vídeos. Isto mesmo, irmão, dá alegria. E nós vamos falar hoje sobre o batismo. Nós vamos colocar um vídeo aqui do batismo. Colocamos um vídeo aí no começo da mocidade aguardando os irmãos vindo no aeroporto, parece para os ensaios, né? A mocidade é alegre, aguardando, felicidade em Cristo Jesus, né, irmãos? E nós vamos colocar um vídeo aqui do batismo que houve, né, esse final de semana. Irmãos, foi uma festa, e nós vamos falar, irmãos, do menor se batizando na congregação, que isso daí é polêmica. Todos nós temos filhos, e um dia a irmã ou o irmão se preocupou, né, irmãos? Meu filho vai para o batismo, ele é muito novo e eu tô com medo dele se batizar. Quem é que nunca ficou nessa preocupação, né, irmãos? Quem é que nunca ficou? Eu já fiquei. A irmã fica, o irmão fica, mas nós sabemos, irmãos, em que cada um é responsável por sua alma. É responsável. Não podemos batizar a criança quando é bebezinho, que eles não sabem o que está fazendo. Eles não têm ali um pacto diretamente
com Deus, né? Mas quando ele já pega uma idade aí dos seus 10 anos batizado com a promessa, 12 anos para cima, ele já sabe o que é sentir Deus, o que é ter um pacto, ele já sabe o que é que ele tem ali, por mais, né, e seja adolescente ainda, o que ele está servindo ali, o que ele está ali, irmãos, ouvindo, o que está sentindo nos cultos de jovens. Eles ouvem o falar de Deus também. Quem nasceu dentro da igreja sabe, e eu tenho propriedade para falar isso. Que os meus 7, 8 anos eu já ouvia a palavra. Chegava em casa a fazer a pergunta para minha mãe, né? Geralmente é a mãe que é mais confidente dos filhos. Perguntava para ele o que o irmão quis dizer com aquelas palavras. E ela explicava direitinho o que Deus tinha falado naquela noite. E eu comecei a prestar atenção nos irmãos pregando. Eu achava bonito. Naquela idade minha de 7 a 8 anos, eu já achava bonito o irmão pregando no púlpito ali, batendo no púlpito e falando com propriedade de espírito. Eu já achava lindo. Eu parava. Preste atenção quando tem um irmão pregando com propriedade de espírito. Se o seu filho de 8, 9, 10 anos, se ele não presta atenção, se ele não sente um pouco da presença de Deus. Muitos falam por aí, irmãos, em que nós sentimos dentro da igreja é uma emoção por ser lindos os hinos, pelos músicos tocar bem os hinos, que ali é uma enganação. O que dizem por aí, sabe o que é? Que eles querem passar dentro da igreja, que até na parte espiritual o inimigo é tão sujo, que até na parte espiritual dentro da igreja, que é a hora que você está conectado com Cristo, que é a hora que você está ali recebendo, né, a visitação do Espírito Santo, quando você está ali dentro da igreja, você está recebendo o que Deus está dando, muitos estão querendo intervir, falando em que ali é emoção, você chora porque um músico toca um hino bonito, que você, né, irmãos? Né, que muitos falam, não é a graça maravilhosa. Ela, irmãos, contém a graça maravilhosa. Se eu falar que a congregação não tem a graça maravilhosa, eu estou fazendo o que ali então? Eu estou me enganando a mim mesmo? Eu não posso chegar e falar que uma Assembleia de Deus, com a Deus é amor, tem a graça maravilhosa, que eu não vou lá. Eu nunca senti Deus lá. Mas com certeza os que vão nessas igrejas têm o seu encontro com Deus. E eles falam, aqui é um lugar bom para mim, entendeu, irmão? Para mim sentir Deus. Porque ali, se a pessoa vai ali, né, por mais que seja em outras igrejas, com o propósito de sentir Deus, de louvar a Deus, de buscar a Deus, ele vai encontrar, né? Porque está batendo na porta do Senhor. Ele está batendo. E acha que Deus não vai ouvir? Que tem igrejas, só a congregação que Deus vai falar lá também. O que nós, falamos da congregação é o que nós sentimos ali dentro. E tem muitos curiosos por aí que falam, poxa, eu quero ver se é isso mesmo. Eu quero ver que quando eu entrar dentro da casa da congregação, se quem está pregando lá na frente, que não sabe a minha vida, vai pregar o que eu estou pensando. E da maioria das vezes fala até o nome, irmãos. Eu já tive em culto assim, creio que a Irmandade também já teve. É uma coisa linda. Essa obra de Deus não para, irmão. Não para, não para, não para. Então, irmãos, não vamos se deixar levar por pessoas, né, irmãos, que querem aí denegrir, mexer. Enquanto está falando da igreja, do templo, né? Que tem muitos templos luxuosos, que tem muitos isso. Enquanto estiver falando, tudo bem. Mas quando estiver mexendo na nossa parte espiritual, que é um direito seu, um direito meu, de chegar dentro da igreja, por mais que a gente veja alguma coisa errada, que a gente sabe de alguma coisa errada, mas um direito meu, um direito seu, irmã, de você sentir Deus. Por quê? Você vai sentir Deus ali em particular. Você vai buscar Deus sem pedir auxílio ao seu irmão que está do lado, né? Porque Deus vai visitar o seu coração, Deus vai falar com a sua alma, irmãos. E uma vez que a pessoa esteve dentro da casa do Senhor, a pessoa que sentiu a presença de Deus, que foi ali não para passar 20 anos, 35 anos, que muitos falam que passou 20 anos dentro da igreja, que passou 30 anos. Esse que falou que passou, então ele passou de passagem. Ele não foi ali para servir a Deus. Ele foi ali para querer ter algum ministério, querer ter status,
né, irmãos? E quando a pessoa vai neste pensamento, sem buscar Deus, sem querer sentir Deus, ele vai nesse pensamento e ele vai acabar então parando, né? Por mais que eu veja um cooperador errado, uma organista errado, um músico errado, o que eu tenho a ver entre eu e Deus. Vai ver que o erro deles, para mim, pode ser um erro, né, grave. E eu tenho meu erro também, que vai ser grave para ele. É juntos, irmãos, dar as mãos, orar um pelos outros, para que Deus aí, né, eu não vou dizer oculte os erros, mas que cada um, Deus faça sentir que ele está errando. E não falar mal do irmão, falar mal do outro, achar, já falar, porque tem irmão que fala que aquele já vai para o inferno, porque, né, tem um errinho, tem uma vaidade. Não, irmão, nós não estamos aqui na terra para julgar ninguém. Eu vou colocar o vídeo do batismo. O que você acha, irmão? A pergunta de hoje, nessa segunda-feira, é o seguinte: o que vocês acham? A criança, quando vai no batismo, criança que eu digo 10, 11, 12 anos, 10 anos que já tem a promessa, né? Quando ele vai no batismo, que Deus toca no coração dele, ele vai se batizar. Você acha que você deve, por você ser pai, proibir? Porque nessa graça, cada um é responsável pela sua alma. Logicamente, nós pais vamos ter uma certa preocupação com este mundo. Nós vamos chegar para os nossos filhos, antes de ir para o batismo, e conversar. Falar para eles assim: filho, veja bem, vê se é isso mesmo. Se você achar que Deus está te chamando e for uma emoção ali da hora, você não vá se batizar, porque o mundo aí fora, você ainda não conheceu o mundo, você nasceu nos lar de pais crente, né? Mas, irmão, tem um outro lado disso daí também. E se Deus está chamando esta criança naquele dia, porque, irmãos, os dias deles está contado na face da terra. E você proibir uma criança ali que sente de se batizar, aonde vai ficar esta responsabilidade? Porque nós temos nossos filhos. A parte carnal, a gente não quer que ninguém faça mal. A gente não quer que ninguém encoste a mão no nosso filho. Vai bater no filho nosso para ver se a gente não vai em cima da pessoa e fala: não vai bater no meu filho. E vai defender nossos filhos, né? Mas na parte espiritual, a Deus pertence, irmãos. A Deus pertence, porque Ele vai dar conta da alma dele. Você não pode dar conta da alma dele. Né, irmãos? Tem uma parte de uma irmã, eu vou contar rapidinho aqui para vocês, que deve ter irmãos nesta situação. Teve uma parte de uma irmã em que o filho dela congregava na congregação. Dava recitativo, né? E quando ele fez 12 anos, ele foi para o mundo. Chegou lá no mundo, ele conheceu as drogas. Ele provando as drogas, ali ele se viciou. Das drogas veio a bebida. Da bebida veio uma droga mais forte, né? Que eu não vou falar o nome, vocês sabem, que é aquela de cheirar. E a vida dele foi ali de mal a pior. E ele chegava em casa, batia no pai, na mãe, servos de Deus. Vendia tudo que tinha dentro da casa. Irmão, fazia uma arruaça. E a mãe um dia, triste, uma mãe uma vez triste, falou: Senhor, e agora? Eu não aguento mais essa prova. É meu filho. Faça uma obra com ele. Faça uma obra, eu sofro demais. Eu não mereço sofrer, Senhor. E aquela irmã sofria. Irmãos, um belo dia, aquele jovem adoeceu e ali foi lhe contado os dias na terra. O médico já descartou em que ele já não ia viver muito. E aquela mãe ficou preocupada. Meu Deus, meu filho foi para as drogas, agora está com o tempo de dias de vida contado. Eu sofri bastante. Sei que quando ele falecer, foi embora, vai acabar meu sofrimento. O qual foi dar a se entender a essa mãe que aquele sofrimento dela, que ela teve, foi ela carregando um pedaço da cruz, que o filho era dela, né? O filho era dela. Ela ajudou a carregar, para que não se perdesse a alma do filho. Ela junto ali sofreu junto com o filho. Porque o filho sofreu, irmãos. Muitos falam: mas foi do mundo das drogas, provou droga. Irmãos,
terrível, irmãos. Quem tem familiar assim é terrível. A pessoa vira escravo do inimigo. A pessoa vira escravo de espíritos ruins dentro dela, irmãos. A pessoa, ela quer sair daquilo, mas não consegue. Parece uma coisa que impregna nas costas. E a mãe então ali juntamente sofreu, ia buscar Deus. Deus falou que ia dar vitória. O qual esse filho dela veio a falecer. Falou, é o fim agora. O velório dele vai ter 1 ou 2 pessoas. As pessoas que queriam que ele morresse, que estava junto nesse mundo das drogas, vai vir tirando um sarro. Só que Deus honrou a serva de Deus, que quando tem um velório de uma pessoa, que esse dia teve o velório do irmão que suicidou, vieram me perguntar, irmão Paulo, mas essa pessoa que se suicidou, não está escrito na Bíblia que não é para ter velório? Irmãos, o velório, o santo serviço de velório não é mais para o morto, e sim para a família. Isto, irmão, é para a família, para consolar a família, e através daquele consolo, se tiver alma ali no velório, no enterro, alguma coisa assim, semelhante, se tiver alguma alma ali, se converte, porque é uma coisa muito linda. E este jovem teve um funeral, o cooperador de jovem dele foi lá, atendeu o funeral. Irmãos, a comunidade onde ele morava foi em peso, mas eles foram para achar um derrotado, um jogado ali, um filho de um irmão, né? Que o inimigo foi ali, mexeu, bagunçou a vida. Quando foram e viram um culto, um funeral, um cooperador que sempre dava restativo estava ali, e a família, logicamente, o funeral para a família, né? Eles se maravilharam, eles viram uma coisa linda. Aconteceu do que aconteceu, e, irmãos, e o que aconteceu, Deus honrou a serva de Deus, levou seu filho. Mas ela sabe em que na última hora ele teve um encontro com Deus, e ali é entre ele e Deus, em pensamentos de salvação de alma, irmãos. E é assim que a gente pensa, salvação de alma, irmãos. Cada um tem os seus filhos, vai se batizar, né? Ali nós temos que deixar nas mãos de Deus. É Deus que toca no coração. Não devemos ali barrar, irmãos, né? Devemos barrar. Houve uma pregação esses dias que o irmão falava essa parte, né? Ele falou de uma maneira desse jeito que eu estou falando. Aí pegaram essa parte, inverteram. Sempre inverte, né? Pega as pregações do servo de Deus, distorce para atacar a igreja, mas não faz mal. O importante é que a querida Irmandade que está nesse canal está entendendo o que nós estamos falando. Vamos pôr um batismo bem bonito aí, Deus aí chamando a mocidade, chamando os valentes. Uns estão recolhendo, vocês estão vendo aí um monte de gente se recolhendo, outros estão chamando nas águas do santo batismo. É a geração CCB. Vamos ver esse batismo, irmão? Vamos lá, na comunhão, tá bom? Vamos lá.
Coisa linda, né, irmãos? Meu Deus. Você que não conhece a Congregação Cristã no Brasil, ou é a nossa querida Irmandade mesmo, que já conhece, né? Ali, no dia do batismo, não há idade para não sentir a presença de Deus, para não se render, né, à manifestação que Deus faz. Desde criança até o velhinho, quando Deus vai no coração, não suporta, irmãos. É uma felicidade enorme. Quando desce as águas que já levanta um novo homem, uma nova mulher. Ali então ele já pega a armadura, né? Que sabe que vai para a batalha, para a guerra. Que guerra é essa? Guerra contra as hostes da maldade. Porque quando uma alma se arrepende, né? E se converte e desce nas águas do santo batismo, irmãos, o inimigo fica furioso, né? Principalmente quando em uma família só tem uma pessoa de crente, que ela se batiza, que ela chega em casa e fala, eu me batizei. Aí, a partir daquele momento, né? A partir daquele momento, ela vai ter uma missão dentro daquela casa. Ela mostrar para todos aqueles que estão contra ela, em que quando ela foi chamada nas águas do santo batismo, ela fez o concerto com Deus e, irmãos, e ela tem uma missão de evangelizar a família e a família através dela também ter o concerto com Deus. Então, irmãos, crianças quando vão se batizar, geralmente, irmãos, uma criança para se batizar, ela não vai à toa. Ela tem que sentir muito a presença de Deus. Entendeu, irmãos? E é uma coisa em que nós não vamos se preocupar, que é entre a pessoa e Deus. Porque Deus assoprou um fogo de vida em cada um e colocou um espírito em cada um. Você é responsável pela sua alma. Eu não vou ser responsável pela alma do meu irmão, nem da minha irmã, nem do meu parente, nem de minha mãe, nem de meu pai. Cada um é responsável pela sua alma. Então, antes, irmãos e irmãs, aqueles que estão fraquinhos, antes de você ouvir, né, pessoas aí falando o que você deve fazer na parte espiritual, qual caminho você deve seguir antes disso tudo, pense, Deus deu uma alma para você tomar conta dela, para você dar conta dela perante Deus naquele grande dia, irmãos. Deus não deixou nenhum conselheiro, ninguém para tomar conta da sua alma, para dizer como você deve servir a Deus, né? Vamos colocar diferente igreja, né? Se a gente falar alguma coisa relacionada à congregação, vai falar, não, o irmão Paulo ele é da congregação, ele serve a Deus dentro da congregação, ele quer que volta para a congregação. Não, irmãos. Eu já teve irmão aí que falou para mim, olha, eu vi muita coisa errada, né, ali, não na obra de Deus. Quando a gente fala em coisa errada, irmão, meu Deus do céu, não leve para o lado da obra de Deus, que ela é pura, santa, imaculada. A obra de Deus, a graça maravilhosa é linda, é pura, imaculada. É homens, seres humanos, né, que erram constantemente. E tem que errar na medida do possível. Porque o Deus fez o homem, mas sabia que o homem, ele falha. Ele é errante. Ele é um pó. Quando a gente fala que a gente é inútil na presença de Deus, são esses erros. Aqueles que falam que não é inútil na presença de Deus, irmãos, ele não é humilde e ele se acha maior do que Deus. Vai vendo, né? Vai vendo como que são essas pessoas. Nós somos inúteis na presença de Deus e valente na presença do nosso adversário, porque Deus dá força para cada um de nós. E convida a nossa querida Irmandade nesta manhã de segunda-feira, né? Deixa eu ver, hoje é 9. Não, hoje é 10. Hoje é dia 10. 10/10 de 2022, às 7h30 da manhã. Eu convido a toda a querida Irmandade a gente interagir nesse vídeo.
O que foi falado aqui não é verdade, irmãos? Cada um de nós temos os nossos filhos, queremos o melhor para os nossos filhos, né? E cada um de nós temos uma alma para prestar perante Deus. Se a gente vai acompanhar o pensamento de um cego, de uma pessoa que já está cega e querendo te conduzir, cuidado, cuidado. Que a pessoa às vezes querendo te conduzir na parte espiritual, a pessoa ele não pode nem conduzir a vida espiritual dele, quanto mais a dos outros. Ninguém dá esse direito da pessoa falar o que você deve fazer entre você e Deus. Ninguém tem esse direito. Cada um é um ser pensante, cada um tem um termômetro, que é o termômetro do quê? Das acusações, da consciência. Sabe o que fez? Não adianta nada o irmão sair da igreja porque cometeu alguma coisa e de repente se juntar-se a outros, né? E tentar ainda falar algo, né? Se justificar sabendo que está errado, vai estar se enganando a si próprio, porque naquele grande dia é entre você e Deus, não é entre você e o ancião, entre você e o cooperador. Não, ancião e cooperador é carne como nós. Eles só são usados por Deus na hora que se levanta ali para atender o culto em nome do Senhor Jesus. Ali, então, ele é o garçom espiritual. Saindo dali, saindo da igreja, ele é um homem comum, como eu e você, irmãos. Errante por palavras, pensamentos e obras, né, irmãos? Então, irmãos, comente, convido vocês a comentar, a interagir, né? E, irmãos, vamos aí, o outro canal, CCBC Reforma ainda está. Para aqueles que não sabem, que às vezes perguntam para mim, irmão Paulo, o que aconteceu? O outro canal, né? O outro canal ainda está em análise no YouTube. Houve umas reivindicações. Deixa eu ver se eu falo errado, certo? Reivindicações, nome é meio, né, comprido. O YouTube está analisando aos poucos, irmão. Espero que Deus vai dar vitória aí, né? Para que nós podemos aí o maior número de irmandade, né, irmãos? E Deus abençoe por esse canal, que aquela irmandade está entrando, as almas testemunhadas, irmãos de outras denominações aí entrando, porque sabe o que é bom, que nós só falamos as coisas boas de Deus. Vamos orar pelos outros, orar pelo ministério em geral, que precisa de nossas orações, tá bom, irmãos? Convido a todos vocês a interagir. Irmãos, saúdem seus familiares com a santa paz de Deus e no grato amor do Senhor Jesus. Tenha uma boa segunda-feira. Fique com Deus, queridos.